Salve! A política está em troca de guarda. Novos presidentes na Câmara e no Senado e também pauta nova. A independência do Banco Central e prioridade para projetos importantes na área econômica. O novo orçamento da União, o Congresso tem que votar 2 orçamentos neste ano. Não cumpriu ali o dever de casa, votar o orçamento no ano passado, o orçamento deste ano. Agora o governo já está sentindo reflexos de não votação desse orçamento. Então, são 2 orçamentos. Além disso, a reforma tributária e outros assuntos muito importantes a serem tratados. Nós hoje aqui no Frente a Frente, mais uma vez, vamos falar de política. A política define a sua vida, a educação, a alimentação na sua casa, o cuidado com a sua criança. Por isso, hoje aqui, a ministra Damares, ministra, muito obrigado. Eu sei que a sua agenda lá é muito cheia, a senhora abrir essa janela para falar aqui com os telespectadores da Rede Vida. Obrigado, muito boa noite. A Rede Vida é uma rede que está no coração de todo mundo, né? No coração do brasileiro, e é uma honra estar aqui com vocês, com ilustres que eu amo, que admiro há muito tempo. Obrigado. Obrigada. E nessa mesa redonda aqui, será uma conversa muito interessante. Está a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ministro. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E para você que está nos assistindo aqui, olha, a ministra Damares já andou esse país, viu? Ela é advogada, é educadora, é pastora e por 21 anos foi consultora jurídica, deu muita assessoria jurídica ali na Câmara e no Senado. Ou seja, uma pessoa que tem experiência e conhecimento dos 2 poderes, tanto do Executivo quanto do Legislativo e da vida das pessoas. Ministra, um dos grandes projetos aí que a senhora contava aqui logo no início da nossa conversinha aqui inicial é sobre essa das pessoas, especialmente das crianças desaparecidas. Como é que está esse projeto, que eu sei que a senhora quer dar uma acelerada aí nessa proposta este ano? A política, ela agora está dividida em 2 ministérios. O Ministério da Mulher, Direitos Humanos, e o Ministério da Justiça. E deixa eu explicar uma coisa, Denise, por que o nosso ministério está envolvido na política nacional de pessoas desaparecidas? Porque nem todo desaparecimento é uma questão de segurança pública. Por exemplo, aquela mulher que está apanhando do marido e ela quer desaparecer. Aí é uma questão de direitos humanos. O menino que se converte a uma religião diferente de seus Tem pais... direito? A pessoa tem direito A de pessoa tem o desaparecer? direito de sumir, sim. Especialmente quem é ameaçado de morte, quem está em conflito. Mas isso não quer dizer que a gente vai fechar os olhos para essas pessoas, porque a família precisa de respostas. Mas alguém ameaçado de morte, se eu encontrar, eu vou dizer aonde ele está? Então, por isso que vem o nosso ministério para ver os outros aspectos da política dos desaparecidos. Mas a criança nunca quer desaparecer, Denise. Então, a gente tem aí agora a junção dos 2 cadastros. O Cadastro Nacional de Adultos e de Crianças, um único cadastro nacional de pessoas desaparecidas. Mas aí, para as crianças, vai ser uma política mais voltada no seu ministério ou na Justiça? Como é que está essa distribuição? O desaparecimento de criança, esse sim, tem a ver com segurança pública. Nós vamos dividir a política. E a gente vai trazer agora inovações. Por exemplo, Denise, até pouco tempo, até alguns meses atrás, como é que era a política para encontrar? Quais eram as campanhas? A foto de uma criança desaparecida atrás de uma conta de água e de luz. As pessoas não olham. Às vezes, numa embalagem de leite, as pessoas não olham. O que a gente quer agora é que, imediatamente, quando uma criança desaparecer numa cidade, a cidade inteira receba um alerta de que aquela criança desapareceu em tal bairro. Mas, em menos de meia hora, toda a Polícia da Fronteira, toda a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal já receber a foto da criança. Nós não vamos esperar aquelas 24 horas, 40 horas para sair procurando uma criança. Nós queremos, assim, fechar o cerco imediatamente. Primeiro no bairro, depois na cidade, depois nas cidades vizinhas, fronteira. A gente precisa dar essa resposta para as famílias. Denise, uma mãe que perde uma criança, ela nunca fecha o luto. É desesperador. Claro. Não sei se você conhece alguém que já perdeu uma criança, mas é desesperador. É eterno mesmo. Qualquer Ministra, segundo, no meu trabalho, já fiz várias coberturas de crianças que são encontradas abandonadas e que tocam o coração até de bombeiros, né? Que são acostumados com aquele dia a dia forte, e a gente tem a impressão que eles são duros. Aí chega uma criança, todos os bombeiros querem levar para casa, querem cuidar, porque elas trazem esse apelo.
Então, é natural que a senhora diga que é doida por criança, né? Apaixonada por criança. Como anda assim, o tratamento, o Estado, como anda o tratamento do Estado com relação ao futuro do país, que é a criança? Eu acompanhei na Inglaterra, eles têm um levantamento completo, auditado, atualizado de todas as crianças, como elas estão. O Brasil tem isso? Sabe quantas crianças e como elas estão? Não. No Brasil, a gente ainda não tem a garantia que todas as crianças tenham certidão de nascimento, que é o natural e o óbvio. Por exemplo, na Ilha do Marajó, em torno de 1.500 crianças nascem por ano e não têm certidão de nascimento. Se nós não sabemos quantas são, como a gente vai saber quantas estão desaparecendo, morrendo, óbito? Você não acredita, mas eu vou te falar, ainda existem covas clandestinas no Brasil. Uma região ribeirinha. Uma criança nasce sem certidão de nascimento, morre. Esses anjinhos são sepultados aonde? Então, a gente no Brasil não tem ainda essa informação precisa. Por exemplo, em aldeias indígenas. Você sabe exatamente quantas crianças nascem numa aldeia indígena, quantas morrem? Nós temos aldeia que nem a declaração do nascido vivo ainda existe. Então, nós estamos aí ainda com grandes desafios. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Zé Maria, a gente precisa no Brasil fazer um pacto pela infância de verdade. A infância tem que ser, como diz a lei, prioridade absoluta. Não é só prioridade. É prioridade tentaram absoluta. várias vezes, né? E não se consegue. Quais são os gargalos? Até agora tem o Criança Feliz. Quais são os gargalos? O Criança Feliz, ele é um programa, inclusive, premiado internacionalmente. Esse programa Criança Feliz visita por mês em torno de 900 mil crianças. A gente quer chegar a 2 milhões. Criado mas no são Michel, não foi Michel? E o nosso ex-ministro Osmar, ele tem um coração nisso. Por quê? A gente acredita, Denise, que a primeira infância, tem janelas na primeira infância que a gente não pode perder, de aprendizado, de alfabetização. Se a desnutrição na primeira infância for grave, compromete o desenvolvimento para a vida inteira. Então, a primeira infância é um desafio para este governo. Mas a gente tem aí, Denise, o desafio da criança de 7 a 12 anos. Tá? Essa faixa etária precisa ser muito observada e nós temos que ter um olhar ampliado para todas as crianças. E aqui eu quero trazer as crianças de povos tradicionais. Por exemplo, como é que está a criança cigana no Brasil? Nós temos 1.500.000 ciganos no Brasil. Nós temos mais ciganos que índios. Essas crianças estão nos acampamentos, elas estão indo para a aula. Como é que está? É nômade. Por ser nômade não tem um endereço, por não ter endereço não tem uma escola. Peraí, a gente vai continuar ainda deixando essas crianças excluídas? As crianças quilombolas. Nós temos 28 povos tradicionais diferentes no Brasil. Como estão essas crianças nos povos tradicionais? Não é possível catalogar, não, todas as crianças? É o nosso sonho. É o nosso sonho. Mas numa realidade como o Brasil, por exemplo, eu tenho cidades que, do centro urbano até um distrito, são 2 dias de barco. Eu tenho bairros que ficam da sede do município 2 dias de barco. Se eu não tenho energia elétrica, se eu não tenho conectividade, como eu vou cadastrar essas crianças? Então, esse país nos traz desafios pelo seu tamanho e por sua geografia. Mas isso não quer dizer que a gente não possa. A gente tem que avançar. E nós temos que priorizar a infância no Brasil. E está na hora da gente fazer esse grande pacto e a gente está caminhando nessa direção. Mas a senhora falou de ciganos, que tem um maior número até do que indígenas, né? Como eles são? Eles são apátridas? Ou eles... Não. Eles não falam que eles são uma etnia diferente, que é uma raça diferente. São nômades? São nômades com sua cultura própria, com sua língua própria. Vou falar em língua, Denise, esse país assim, é extraordinário. Fala-se 274 línguas indígenas no Brasil, mais as 2 línguas ciganas. Então, você começa a pensar, meu Deus, que pluralidade cultural. E como criar políticas públicas, Zé Maria? Observando as especificidades dos povos, das regiões. Então, assim, o Brasil realmente é desafiador. E agora nós temos uma ministra da criança, né? Então, eu tenho a honra de ser essa ministra da criança. E acho que o tema infância, ele tem que ser transversal. O Ministério da Agricultura tem que cuidar de criança lá nos assentamentos e lá no campo. A educação, ciência e tecnologia,
todos os ministérios têm que ter o tema infância de forma transversal. E essa é a graça deste governo, a transversalidade dos temas. E a senhora já conseguiu levar isso para todos os ministérios? Sim. Porque é difícil, Sabe né? qual é o meu papel? Essa questão da burocracia, Sabe qual é o às meu vezes, atrapalha. papel na reunião de ministros, né? E o que essa ministra faz? O ministro vai apresentar um programa, uma nova política pública. Eu fico olhando e falo, onde está a infância aí? Então, esse é o meu papel. Ontem né? teve algum... Porque teve uma reunião ministerial ontem, né? Ontem teve algum caso desse tipo? Ontem a gente ouviu muito o ministro da Saúde falar sobre a vacina, aonde nós já chegamos, os números. Os indígenas estão, assim, no número recorde de vacinação. Então, ontem a gente queria muito ouvir falar sobre os avanços e quantas pessoas estão vacinadas. Por falar em vacina, como é que vai ser em relação às crianças? Porque essa história de voltar aí, a volta das aulas presenciais, é preciso ter os professores vacinados, mas as crianças também, porque elas podem ir para casa e acabar passando um vírus, porque geralmente o que se diz é que as crianças são assintomáticas, então elas podem passar o vírus para um idoso que mora em casa, ou para uma pessoa que está em casa e não foi vacinada. Eu acredito que o Brasil vai dar, nos próximos dias, uma resposta muito grande para a vacina. Nós vamos ser o campeão. E nós vamos vacinar em tempo recorde. Por quê? O Brasil tem expertise nisso. Tem. Mesmo nos lugares mais distantes. Agora, a gente segue essa regra da ciência, né? Que criança agora não, primeiro vamos priorizar os idosos, os povos tradicionais. Inclusive, Denise, tem gente que pergunta, por que priorizar o índio? Meu Deus, o organismo do índio é diferente do nosso, o metabolismo é diferente. Uma gripe para o índio é uma pneumonia para a gente. Então, a gente tem que entender que eles precisam ser imunizados logo, porque eles não podem estar sendo contaminados. A fragilidade é maior, né? Muita fragilidade. Ministra, a senhora toca nesse assunto do índio. Há, pela internet, muita coisa, né, que fala que o índio não é mais índio, aí mostra pessoas totalmente integradas à sociedade. O seu ministério trata diferente os índios que permanecem lá e os que são integrados? Você sabe quantos índios nós temos no Brasil, segundo o último censo? Índios? 890 mil índios. Metade só estão em áreas indígenas. A grande maioria já está em áreas urbanas ou próximo de áreas urbanas. Ele não deixa de ser índio. São Paulo tem. Ele não deixa de ser índio, ele é índio, tá? Mas ele está interagindo com a cidade. E agora, só tem uma diferença que o governo estabelece. A saúde indígena, a Secretaria Especial de Saúde Indígena é para cuidar do índio aldeado. O índio que já está em área urbana, ele vai para o sistema SUS. E quantos aldeados? Metade, em torno de 450 mil, E os que ainda não tiveram contato com o cidadão? Aí a gente tem uma outra classificação. Parece que é o único país que tem isso. Nós temos uma outra classificação, que são os índios isolados e de recente contato. Você sabia que a gente ainda tem em torno de 12 povos que a gente não fez contato ainda no Brasil? Intencionalmente. Intencionalmente porque eles não querem o contato. E a gente sabe que eles existem porque hoje nós temos GPS para rastrear calor na floresta. Então, a gente sabe onde tem grupos. E o mais interessante, se esses grupos que a gente ainda vai fazer contato falarem outras línguas, a gente pode chegar a 280, 285 línguas indígenas no Brasil. Então, a gente ainda tem povos que não foram feitos contatos. Então, este grupo de índios de recente contatos, ou índios isolados, esse, para mim, é o grupo que precisa de mais cuidado do Estado brasileiro. E a gente tem uma política de cuidado do índio isolado, que é uma política, inclusive, reconhecida internacionalmente. Agora, defendo que o índio tem o direito de ir e vir, que o índio tem direito à educação, o índio tem direito à faculdade, o índio tem direito, inclusive, vou falar uma coisa bem polêmica, de conhecer todas as religiões e escolher qual ele quer. É direito humano conhecer as religiões e escolher aquela que te agrada e que te satisfaça. Mas eu vi igrejas evangélicas lá no Xingu. E é muito criticado isso, né? Por que levar uma religião para o índio? Não é levar. É o índio saber que existem outras manifestações religiosas e ele ter a oportunidade de escolher. E a religiosidade, ela é muito inerente aos povos indígenas, né? Tupã é um Deus, Tupã é o Criador. Eu sou mãe de uma indígena, né? E lido muito com as questões indígenas há muitos anos. Eu sou apaixonada pelos povos e eu sei bem como a questão da religiosidade é forte para eles.
Ok, ministra, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Eu convido você a continuar aqui com a gente, porque ainda tem muito assunto para tratar aqui com a ministra Damares Alves, ministra dos Direitos Humanos e da Mulher. Voltamos em 2 minutos.